Boa noite. Se você nasceu na década de 80, provavelmente vai reconhecer essa abertura. CYB 399, Rádio Televisão Vanguarda Limitada, uma emissora do Sistema Sul de Comunicação. Hoje iremos falar sobre a TV Manchete e apontar os motivos da sua queda no mercado. Essa empresa foi criada por Adolphe Bloch e ficou durante 16 anos ligada no ar. Ela foi considerada entre todo esse tempo que ficou uma das 5 maiores emissoras do Brasil. Acompanhe agora no nosso case. Boa noite. O programa de hoje tem o intuito de relatar a história da TV Manchete, que iniciou em 1983 por Adolphe Bloch, na cidade do Rio de Janeiro, e permaneceu na mídia até 1999. O canal investiu em criatividade e foram lançados muitos programas que conquistaram o público brasileiro, e na época se tornou um dos principais redes de televisão brasileira. Mas antes da TV Manchete virar canal, iniciou como revista e contava sobre a vida das celebridades. Adolfo sempre investiu em qualidade e isso foi a alavanca para o seu sucesso, pois conseguiu atingir um público muito grande. A TV Manchete continha uma programação muito vasta. Entre delas a gente pode citar novelas, seriados, jornalismos, entre muitas outras programações e ações. Uma delas que a gente pode citar mais a fundo é a novela Pantanal, um grande sucesso da TV Manchete. Ela foi estreada em 1990 e teve como escritor o Benedito Rui Barbosa. Essa novela ela foi gravada no Mato Grosso. Distante do bem e do mal, filho do Pantanal. Junto com seu alto sucesso, veio também gravados de grandes atitudes irresponsáveis e não pensadas. A TV Manchete ela conseguiu ter gastos e despesas desnecessárias, causando assim várias crises e posteriormente a sua falência e venda da emissora. Neste contexto dos estudos, as questões que serão levadas são de metodologia explanatória. E para entender um pouco melhor sobre essa metodologia, iremos falar agora com a nossa correspondente Bárbara. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. A questão desse estudo é de uma natureza explanatória. Vamos contar um pouquinho da história da TV Manchete. A pesquisa foi desenvolvida através de jornais, sites, referências bibliográficas, contando um pouquinho da história e principalmente relacionando os fatos dos desdobramentos dos anos de 1998 e 99. As referências bibliográficas utilizadas foram Coutinho, 2006, e Parque, no ano de 2001. O corpus do trabalho se dá ao jornal Folha de São Paulo, pois ele que sempre fez a cobertura completa da TV Manchete, desde o início ao fim. A TV Manchete ela foi dividida em duas fases. A primeira fase entre o ano de 1981 a 1993, que foi o início da TV Manchete, o nascimento. E os anos de 1993 e 1997 foram a consolidação da TV Manchete no mercado, com os programas de sucessos que são lembrados até hoje. A TV Manchete teve muito sucesso. Novelas como Pantanal são lembradas até o dia de hoje. E acredito que muitos se perguntam o que será que aconteceu, porque a empresa veio à falência. E o que será que deu de errado? Mas antes de falar sobre esse assunto, é necessário entender o fracasso na cooperação empresarial. E para entender melhor esse assunto, vamos falar com o Jefferson. Boa noite, Jefferson. Explica pra gente. Boa noite, Daniele. Exatamente como você falou, segundo o Zinil de Dr. Alva, a cooperação falha ao usar indicadores claros para acontecer o sucesso e o fracasso em aliança estratégica. E existe uma citação de Park Uxon que revela uma determinada aliança está apta a sustentar a sua estrutura a permanecer como modo eficiente para transações intervir enquanto os benefícios econômicos dos parceiros, se destacar os custos potenciais gerenciais da aliança. Bom, aqui os autores estão falando quase a mesma coisa, né? Estão falando de cooperação, né? Que fala em confiança da empresa, comprometimento da empresa, né?
a adaptação da empresa em meio do mercado, né? E a dissolução foi um fracasso, né, que a empresa atravessou por conta de anulações, cancelamento de acordos. Park Hugson, ele vai enfatizar mais sobre a teoria. Não existe uma perspectiva teoria que seja capaz de explicar um fracasso entre as alianças estratégicas. Os estudos estão em diversos olhares teóricos, como a economia nos custos de transação, teórica de comportamento estratégico, teoria de jogos, teoria da agência, visão baseada em recursos e a teoria de aprendizagem. Bom, Park Hugson está dizendo que a empresa talvez não fez uma análise ambiental, não fez uma teoria de jogos, ainda mesmo que fizesse, na prática não vimos isso, por conta do fracasso que a empresa teve, né, durante enquanto durou na TV. Acompanhar as expectativas e o quanto continuam alinhadas, à medida que a rede continua, é importante para manter o interesse de colaboração de todas as partes e incentivar a continuar o processo de aprendizagem, né? Se a empresa tivesse focada, né, nos seus planejamentos, a missão da empresa, né, de se tornar, né, a TV 2000, que era a rede manchete, né, que eles queriam, que tinha como slogan, né, se tivesse seguido todo o script, né, de todo o planejamento estratégico que a empresa fez, né, acredito que ela não tivesse fracassado. Só investir, gastar dinheiro e não tendo nenhum planejamento estratégico, administrativo, né, nenhuma organização, a empresa só tende a perder e fracassar. Bom, fica aqui os meus agradecimentos. Até mais e boa noite. Todo esse conhecimento teórico é importante para a gente saber o peso que uma empresa ela carrega quando é decretada a sua falência. A TV Manchete foi criada, como disse anteriormente, por Adolfo Bloch. E para entender um pouco melhor sobre essa falência, como tudo isso aconteceu, a gente tem que conhecer um pouco da história. Joselma, fala pra gente um pouco da história. Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. A história da Rede Manchete começou quando Adolfo Bloch, um jornalista e empresário, nascido na Ucrânia, criou a emissora em 1983, de 5 de junho, estreando às 19 horas em rede nacional e sendo transmitida em 5 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. Por isso que a sua marca era representada pela letra N, que eram os 5 estados em que ela atuava. A programação da Rede Manchete era voltada para a classe A e B, e sua programação era jornalística, dramaturgia, filmes, esporte, minissérie, desenhos infantis. Muitas das programações da Rede Manchete deram muito certo, como a novela Cananga, como Pantanal, levando a Rede Manchete várias vezes sem líder de audiência à frente da Rede Globo. Porém, muitas programações não deram certo, né, dando muito prejuízo e acumulando muita dívida para a emissora. A primeira crise da Rede Manchete se deu em 1986, devido aos altos custos, né, das programações e o grande acúmulo do alto investimento que Adolfo fez ao criar a emissora. Ele utilizou 50 milhões em equipamentos requintados e com compras de filmes, minisséries e transmissões de desfile de carnaval e jogo de futebol. Mas com essa crise causou demissões de funcionários, greve, né? Mas Bloch conseguiu reerguer a empresa, inovando uma coordenação e levou a Rede Manchete ao topo novamente. Porém, não conseguiu segurar, essa audiência por muito tempo e a Rede Manchete entrou em crise novamente. Então, sem saída, Adolfo Bloch teve que vender a Rede Manchete. Ele firmou o negócio
com o presidente do grupo IBF. IBF é Indústria Brasileira de Formulário. Firmando acordo, assinando o contrato com este grupo, e o grupo assinou um compromisso de pagar todos os funcionários. Porém, a dívida da empresa era muito além do que foi informado ao grupo. Quando o Hamilton Lucas descobriu, ele quebrou o contrato, não pagando os funcionários por 2 meses e demitindo vários funcionários. Devido a essa crise, né, teve greve, teve invasão dos funcionários ao prédio da Rede Manchete. Então, Adolfo entrou na justiça para pedir a anulação do contrato, sendo concebido pelo presidente Itamar Franco. Então, ele pagou os funcionários com algum tempo e reestruturou novamente a Rede Manchete. Em 1995, Adolfo veio a falecer, ficando na presidência seu sobrinho, Pedro Jack Capelé, que procurou inovar a Rede Manchete com novas programações e conseguiu, né, levar a rede em 3º lugar até o início de 98. Mas com o acúmulo dos prejuízos, a empresa já haveria acumulado uma dívida de 180 milhões só com o governo, com as suas concessões atrasadas, né, vencidas, e ao ponto de perder a sua renovação. Então, o montante total da dívida da empresa era de 330 milhões. É isso aí, a história da Rede Manchete é essa. É isso aí, boa noite, Isabela. Boa noite. Eu nasci em 1999 e ouvi falar sobre a novela Pantanal. Ela é bem lembrada pelos espectadores da época. É triste ver uma empresa que fazia grande sucesso ter acabado dessa forma. E para entender melhor o que aconteceu com a TV Manchete, a falência, a Bianca vai cumprimentar pra gente. Boa noite, Bianca. Como foi decretado a falência da TV Manchete? Boa noite, Daniele. Em 1998, a TV Manchete não estava bem financeiramente e teve uma queda de 40% do seu faturamento. Teve um corte em todos os seus programas jornalísticos e com isso gerou 540 demissões. A emissora iria ser vendida para a Igreja Renascer de Cristo, só porque por conta de uma cláusula no contrato acabou não sendo vendida. Só que as dívidas eram muito altas, os funcionários estavam muito tempo sem receber e com isso ela acabou vendendo as suas concessões para a TV Ômega. A TV Ômega também ficou responsável pelos funcionários e pelos pagamentos atrasados. Só que a dívida era muito alta e com isso a crise chegou novamente na TV Manchete. Os funcionários novamente começaram a ficar sem pagamento e os artistas mais famosos começaram a ir para outras emissoras. Os funcionários entraram em greve e ela teve que decretar a falência. A dívida total voltou para a família Bloch e a família Bloch entrou na justiça para rever isso e acabou voltando para a TV Ômega. Em 2007, nada disso ainda tinha sido resolvido. Os funcionários não tinham ainda recebido o seu valor e eles até fizeram um pedido para Dilma Rousseff para resolver isso logo, mas nada foi resolvido. E foi o fim da TV Manchete. A TV Manchete ficou no ar de 1983 a 1999. Já chegou a ser a segunda maior emissora do Brasil, líder em audiência. Boa noite. A programação da TV Manchete, como já foi contado aqui, era recheada de telejornais, novelas, minisséries, desenhos infantis e entre outros. E me veio uma dúvida. Para uma empresa tão grande e importante, quais eram os conceitos de estratégia? Bárbara, pode contar pra gente? A Rede Manchete, ela não tinha nem a missão, nem a visão, nem os valores definidos. Ela não tinha um conceito estratégico. Ao longo dos anos surgiram alguns slogans como "Você em primeiro lugar", "Televisão de primeira classe"
e televisão dos anos 2000, no qual ela não conseguiu alcançar. A Rede Manchete ela queria ter o diferencial, pois os seus telespectadores eles estavam insatisfeitos com as programações de outras emissoras de televisivas, como SBT, Rede Record, TV Band, pois eram voltadas apenas para a classe C. Então a Rede Manchete ela queria ser voltada para a classe A e B. Fizemos uma análise SWOT para identificar o ambiente interno e externo da organização. Eu vou ler um pouquinho para vocês. As forças do ambiente interno são o jornalismo completo, cobertura esportiva, exibição de telenovelas, exibição de produções cinematográficas de sucesso, programação própria, transmissão de produção japonesa e animes, em geral. As fraquezas do ambiente interno são investimentos de alto custo, crises financeiras, gestão incompetente, atraso de salário, demissão em massa, programas com baixa audiência, corte de programas jornalísticos. Já no ambiente externo, as oportunidades são o patrocínio forte de grandes marcas como Petrobras, Brastemp, GM, Johnson & Johnson, lançamento de séries e programações internacionais na televisão brasileira e reestruturação dos programas que começaram a ser mais ecléticos, tendo audiência de outras classes, não só as classes A e B. As ameaças do ambiente externo são outras emissoras de televisão, como em especial a Rede Globo, que é uma grande concorrente da TV Manchete. Protestos e greves, processos judiciais, queda de audiência e juros excessivos das dívidas. Ao ser analisada a história da TV Manchete, a gente pode atribuir o fator do seu fracasso em duas ocasiões. A primeira, a má administração da família Bloch, essa que fazia esses empréstimos em bancos e que fazia esse bolo todo de dívida, enfim. E esse seria o segundo fator. Uma coisa bastante interessante, um fato bastante interessante que tem que ser analisado é que a família Bloch, ela necessariamente colocava em apenas uma programação o seu sucesso. Isso a gente pode citar, por exemplo, o Pantanal. O Pantanal foi um sucesso. Ele levantou a emissora. Entretanto, a Amazônia foi um fracasso e ela derrubou a emissora de vez. Para sair da crise, a emissora recorreu ao sistema bancário em busca de investimento. Mas antes a rede precisava de uma programação atrativa para conseguir se manter no mercado e para conseguir pagar suas dívidas e seus investimentos. E caso contrário, não ia conseguir alcançar os seus objetivos. Osmar Gonçalves, que foi diretor da Rede TV Manchete, conta que havia 3 principais fontes de arrecadação. Uma delas era a atração jornalística, a teledramaturgia e a atração infantil. E esse foi o nosso programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha entendido a mensagem. Antes de qualquer ação, é necessário o planejamento. O Case de Fracasso fica por aqui. Beijo e até a próxima. Boa noite.